Onde eu matriculo meu filho autista e agressivo? Então, nós temos que ver diversos aspectos aí que são super importantes. Aspectos que têm que ser vistos pela família e aspectos que têm que ser vistos pela escola, além dos aspectos que devem ser observados pelos terapeutas. Então, são três áreas, as três áreas têm super importância nesse aspecto de um autismo, uma pessoa com autismo, uma criança com autismo, e com comportamento agressivo. Ou seja, são duas coisas que complicam. Boa noite, Isabela Viana. Então, são duas coisas que complicam bastante, que nós temos que estar bem atentos para não fazer besteira, tá? Bom, em primeiro lugar, vamos ver o seguinte: todos os pais que têm um filho autista têm que estar cientes, e para isso é bom seguir um médico tipo doutora Tiele Machado, tá? Porque vocês sabem, aqueles que me seguem sabem que a minha área é o quê? É a pesquisa cognitiva, é pesquisa de neurociência cognitiva, ou seja, é o entendimento do cérebro, como a gente mexer com o cérebro, como entender o cérebro para a cognição, para a aprendizagem. Doutora Thierry Machado é médica neurocientista, então ela é uma médica que estuda essa parte do autismo na parte da medicina. Doutor Pedro Neuro, também é doutor Pedro Neuro, vocês podem seguir também no Instagram. Ele é neurologista, especialista em autismo. Então, médicos. E a minha área é a parte educacional, desenvolvimento cognitivo, como melhor fazer para ele aprender, para ele se desenvolver, para ser uma pessoa como qualquer de seus colegas, com toda a autonomia, inclusive, né? Então, isso é o que interessa para a gente. Bom, então, antes de mais nada, todos os pais que têm um filho com autismo precisam conversar com o pediatra de seu filho para saber se ele entende de autismo. Antes de mais nada. Mas, para isso, é muito importante vocês estarem em contato permanente com as maiores autoridades em autismo que existem no nosso país. Esse contato permanente, vocês podem fazer pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. E eu recomendo, logo de cara, seguir a doutora Tiele, com 2 L's, Machado, porque aí vocês vão ter o que falar junto de um médico, já que ela é médica, tá? Então, e é especialista em autismo. Então, siga a doutora Thierry Machado, assistam meus vídeos sobre autismo, que eu falo tudo que ela fala, só que ela é médica, eu sou professor. É diferente, a minha área de pesquisa não é da medicina. Então, embora eu estude tudo isso que está aqui, que é justamente a parte que eles estudam também, que os médicos estudam também. Então, procure saber se o médico do seu filho está estudando, se está atualizado, e para isso, basta seguir a doutora Thierry Machado, que ela vai te dar todas as dicas, tá? Então, eu também dou, mas é melhor um médico, tá? Bom, então vamos lá. Feito isso, vocês vão ver que seu filho não é por ser autista que ele tem que ser agressivo. Tá? Então, logo de cara, esse título já não vai ter muito cabimento para os pais de autistas que estão seguindo a doutora Thierry Machado e que estão procurando um médico que entenda do transtorno do espectro autista. Entenderam? Então, esse é um detalhe muito importante. Não é por ele ser agressivo, a agressividade não é por ele ser autista. Não dormir não é por ele ser autista. Inquietação não é por ele ser autista. Ficar se batendo por um canto para o outro não é por ser autista. Não falar não é por ser autista. Tá? Todos esses sintomas que o autista tem são sintomas que têm uma causa intermediária. Então, com um bom médico que esteja atuando, ou com um bom nutricionista, que também serve, porque a faculdade de nutrição para o autista é tão boa quanto a faculdade de medicina, se bem que é melhor que a de medicina, porque a de medicina não ensina nada sobre o autismo. O médico que quiser aprender tem que aprender sozinho. Na nutrição, ensina um pouco, também tem que aprender sozinho, o pior é isso, né? Então, é importante que vocês saibam disso, tá? Toda família de autista deve procurar ter certeza que o seu filho autista está sendo bem tratado, porque precisamos que esse médico entenda realmente do transtorno. Então, para isso, você vai perguntar, vai ver o que ele mandou fazer. Se o médico mandou sem prescrever nenhum medicamento,
Ou melhor, se o médico chegar lá, você diz que o filho é autista, e ele de cara prescreve risperidona, pode sair e procurar outro, porque o médico que não manda fazer exame completo, eliminar os parasitas, verificar se tem tireoide, se não manda fazer o exame completo, se não manda fazer uma dieta, se não verifica se tem disbiose intestinal, tem médicos que nem sabem o que é disbiose intestinal, tá? E que é a base, é exatamente a disbiose, que é a causa intermediária de todos os sintomas do filho. Bom, então esse é o primeiro passo, procurar um médico para isso, porque aí você já vai perder a agressividade. Então, essa parte você já não vai se preocupar mais em relação a como é que eu vou, como foi a pergunta, em que tipo de escola eu matriculo meu filho autista agressivo. Você já não vai se preocupar na parte do agressivo, você vai se preocupar com a parte do transtorno de espectro autista. Então, com esse tratamento, o que vai acontecer? Todos os sintomas dele vão reduzir de tal forma que talvez você não tenha problema nenhum em matricular ele em nenhuma escola. Ok? Pronto. Então, o primeiro passo é tratar corretamente seu filho. Se você estiver tratando com alguém que não está dando, com um nutricionista principalmente, que está fazendo a dieta, está fazendo exames de intolerância, aí seu filho naturalmente não está sendo contaminado pelos efeitos colaterais de nenhum medicamento, maravilha, tá? Aí ele vai se desenvolver maravilhosamente bem, ok? Bom, primeiro passo. Segundo passo, isso é importante, o primeiro passo é esse. Não vá querer matricular numa escola ele com todos os sintomas, porque não tem o menor sentido. A escola vai tentar fazer de tudo e não vai ter sucesso nenhum. Tá? Por isso que nós temos que eliminar os sintomas, como eu digo, escolarizar nosso filho para depois colocá-lo numa escola. Tá? Muito importante. Isabela ainda pergunta uma coisa, né? E quando já entrega laudo na primeira entrevista, consulta com a criança que tem 2 anos e 8 meses? Esse então, Isabela, eu saio correndo daí. Esse cara deve ser bom, se bem que ele pode ser um gênio, né? Porque às vezes tem isso. A gente não sabe, pode ser um Einstein da vida, pode ser um gênio desses, né? Então, a gente não pode imaginar também que ele apenas não sabe nada de autismo. Ele pode saber muito mais do que qualquer pessoa no mundo. Tem isso também. Né? Mas então, levando na esportiva, né? É o jeito. Então, o primeiro passo é esse. Todo mundo entendeu? Esse aí é o mais importante, porque esse é que vai salvar seu filho autista de ser excluído da vida. Porque uma coisa é a exclusão escolar, outra coisa é a exclusão social e outra coisa é a exclusão da vida. E quem não faz um tratamento biomédico direitinho, com dieta, com eliminação de todas as proteínas da soja, do glúten principalmente, da caseína, quem não faz isso, o filho vai ficar eternamente dependente. Então, isso é um perigo. Quem dá, então, risperidona, aripiprazol, então aí é que já era. Aí, então, o problema é mais sério ainda. Né? Então, vamos logo de cara saber isso. Ou seja, esse é o primeiro passo que nós temos que dar. Tá? Segundo passo, você perguntou em que tipo de escola. Toda criança com qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de síndrome, tá? Precisa ser matriculado numa escola regular, desde que essa escola regular seja uma escola que seja inclusiva de verdade. Tá? Isabela, mais nossas crianças estão tendo diagnóstico precoce do TEA e TDAH, infelizmente. Principalmente TDAH. Os diagnósticos precoces estão sendo complicados, né? É como diz Isabela aqui. Bom, mas então nós temos que procurar agora uma escola que realmente seja inclusiva. Tá? O senhor é a favor do detox homeopático? Sou, sim. Desde que seja acompanhado por um nutricionista que esteja estudando, que esteja se atualizando o tempo todo. A gente não deve fazer um detox com o vizinho passou a receita para a gente, tá? Ou é o médico nutrólogo que passou a recomendação, e o nutricionista que está acompanhando, tá? Existem os profissionais são preparados para isso. Agora, há bons profissionais e há maus profissionais. Então, vamos procurar os bons profissionais, que aí o acompanhamento vai ser bom. Então, eu concordo plenamente com o detox homeopático, acompanhado por um médico nutrólogo ou por um nutricionista especializado, tá? Bom, aí então, nós precisamos de uma escola
regular e não numa escola especial. Por quê? Porque não é que a escola especial seja ruim, não. As escolas especiais são fantásticas, são muito boas, mas elas são para deficiências que são muito difíceis de serem controladas. Mas a partir de que a deficiência... Autismo não é uma deficiência difícil de ser controlada. O autista severo mesmo, ele pode necessitar de escola especial, muitos precisam, até que ele esteja com praticamente todos os seus sintomas reduzidos, tá? Então, a escola especial é para isso. Mas a escola especial não elimina a necessidade da escola regular e inclusiva. E isso vocês já vão saber no curso que a gente vai fazer de 1º a 5 de fevereiro, e todos os cursos que a gente faz uma vez por mês. Todo mês, eu digo, temos um mini curso, tá, online pela plataforma Zoom, em que a gente fala sobre um assunto super importante. Esse mini curso, normalmente, agora serão de 4 horas aula, tá? Acho que 4, 7, 8, 9, 10, 3 a 4 horas aula. Esse de agora, de fevereiro, vai ser de 20 horas aula, que é todas as manhãs, de 1º a 5 de fevereiro, sobre 5 assuntos super importantes para todas as pessoas que trabalham com educação, terapeutas educacionais, educadores e pais. Bom, então ele vai precisar da escola inclusiva. Por quê? Porque é na escola, em contato com as crianças, os colegas que não tenham deficiência nenhuma, é que o cérebro dele vai desenvolvê-lo maravilhosamente bem. Então, esse detalhe que eu tenho falado em vários cursos, palestras, etc., é a parte mais importante da educação inclusiva, é a razão pela qual nós precisamos da escola regular. Então, ele vai precisar ser matriculado numa escola regular, mas uma escola regular que, agora anote, uma escola regular que esteja utilizando uma metodologia educacional inclusiva de verdade. Então, isso, se vocês fazendo esse curso, que nós vamos ter na semana que vem, né, 1º a 5 de fevereiro, vocês vão entender tudo isso. Assistindo meus vídeos sobre educação inclusiva, vocês vão entender tudo isso também, tá? Então, procurar uma escola que seja assim. Todas são negativas. Infelizmente, mais de 90% das escolas do nosso país podem até dizer que são inclusivas, mas não são inclusivas. Só em você chegar numa sala de aula e ver as carteiras todas enfileiradas, você já pode ter certeza que ela não é inclusiva. Se ela for inclusiva, no mínimo as carteiras estão em grupos, na maioria das aulas. Em algumas aulas elas estão em círculo, mas nunca enfileiradas, jamais enfileiradas, tá? Então, só nisso você já vê. Se eu sou a favor de autista com muitas comorbidades numa sala com 36 alunos em pequeno espaço físico. Essas comorbidades é que têm que ser tratadas para o autista ficar escolarizável. Então, cada caso tem que ser analisado em especial. Ele vai ficar num grupo de alunos. Ele não pode ficar em fila. O problema não é 36 alunos. A sala de aula tem que ser suficiente para os alunos estarem em grupos operativos. Se a sala de aula é 36 alunos e é tudo enfileirado, fuja dessa escola, corra, passa a milhões de léguas de distância, porque uma sala de aula com carteiras enfileiradas, receber uma criança com qualquer tipo de deficiência, nunca vai dar atenção nenhuma a essa criança, tá? Não tem como o professor dar atenção a essa criança, é impossível. Então, essa escola jamais será inclusiva, entendeu? Então, essa pode fugir correndo, que ela não é inclusiva mesmo, tá? Diana, participou de 3 cursos meus aí em Jacobina. Muito obrigado, fantástico. Espero, breve, a gente poder continuar a fazer esses cursos em todas as cidades, né? Bom, então, esse é o grande detalhe, tá? Então, vocês viram como nós vamos procurar um médico primeiro, ou um nutricionista, que eu considero mais importante até que o médico para autista, como nós vamos procurar a escola. Então, se você não encontrar uma escola inclusiva de verdade, aí o jeito é numa escola especial. Não tem jeito. Porque o que não pode é jogar seu filho numa escola, como foi falado aí, uma escola com 36 alunos, as carteiras enfileiradas, tem nem espaço físico para o cara. Óbvio que isso aí não é escola inclusiva nem aqui nem na China. Aliás, não sei se na China é.
Na China tudo é diferente. Então, esse é o segundo ponto, tá? Então, o primeiro foi o quê? Terapeuta. O segundo foi o quê? Escola. E qual é o terceiro ponto? Nós, família, tá? Nós, na família, temos que aprender a tratar nosso filho autista. Porque tem muita coisa que nós podemos fazer para realmente que ele reduza todos os seus sintomas e que ele possa ter a sua autonomia e não ficar dependente da família para o resto da vida. Porque o perigo é nosso filho autista ficar dependente de nós o resto da vida, tá? Então, esse terceiro ponto é super importante. Nós temos que aprender a lidar com o nosso filho autista. Então, isso é muito importante, nós temos que nos especializar nisso, tá? 8 anos, meu neto autista estuda numa escola com mais de 30 alunos, todos enfileirados. Fuja dessa escola, pelo amor de Deus, fuja, porque ela não é inclusiva, jamais incluirá seu neto, jamais, ele jamais terá desenvolvimento assim. Porque eu duvido que o professor esteja dando a atenção que ele precisa, tá? Pode ter certeza. Tá? Não existe, não tem como, isso é impossível, tá? A coisa aqui não tem solução. Então, vamos recapitular? Então, para ficar bem claro, porque essa foi a pergunta que eu vim responder hoje, e é isso. Pergunta: em que tipo de escola matriculo meu filho autista agressivo? Então, as respostas são: em primeiro lugar, nós temos que ter um terapeuta que entenda do autismo. Para quê? Para que, em vez de dar risperidona, aripiprazol, rivotril, cloridrato, fluoxetina, etilfenidato, etc., faça um exame clínico completo, para verificar todas as comorbidades e tratar todas as comorbidades paralelas. O autista, às vezes, vem com muita comorbidade, tá? Segundo, nós temos que verificar se alguma dessas comorbidades é a que está trazendo os sintomas que parecem ser autistas. Às vezes, você tratando a comorbidade, acaba o autismo. Por exemplo, a síndrome de Irlen pode provocar sintomas que o garoto vai ter um diagnóstico de autista e de TDAH, e ele não tem nada. É só botar um óculos com filtro. Tá? Então, muitas comorbidades podem trazer sintomas e confundir. Então, nós precisamos apenas ver quem é um médico que entenda de autismo mesmo, ou seja, é o cara que deu um diagnóstico da primeira vez e não examinou a criança, esse cara você tem que fugir correndo, né? Então, a primeira coisa é um terapeuta. Eu recomendo nutricionista especialista em autismo, tá? Bom, então, com isso, a gente vai reduzir todos os sintomas do nosso filho e ele não vai ficar mais agressivo, não vai ficar inquieto, não vai ficar sem atenção, não vai ficar correndo pelos cantos, não vai ficar batendo cabeça, não vai ficar desligado do mundo, porque o autista não precisa de nenhum desses sintomas. O defeito do autista é um defeito num gene que causa uma desbiose intestinal e uma inflamação cerebral. Se a gente reduzir, acabar com a desbiose intestinal e acabar com a inflamação cerebral, acaba os sintomas. Reduz, pelo menos, os sintomas, entenderam? Matar todas as vermes e protozoários, porque o intestino do autista é infestado de parasita, tá? Pronto, aí a gente trata. Segundo ponto, a escola, recapitulando, que eu já respondi, né? Na escola, vamos procurar uma escola que seja realmente inclusiva. Essas escolas que vocês estão dizendo aí, que tem as cadeiras todas enfileiradas, não são escolas inclusivas nem aqui nem na China. Então, fuja dessa escola, porque ela não é inclusiva. Nem queira dizer, porque as escolas são obrigadas a matricular seus filhos, mas não insista, porque você vai jogar seu filho na jaula dos leões, ou seja, ele vai ser destruído ali. Procure uma escola pequena, que realmente tenha gente que entenda de autismo e que trate seu filho corretamente, entendeu? Procure isso. Não essas escolas que se dizem o máximo, cheia de equipamentos, cheia disso e daquilo, e que até é caríssima e não vai dar a menor atenção ao seu filho, entendeu? Então, esse é o grande problema. Então, e o terceiro ponto, família, como eu falei. Então, a família, nós temos que aprender a lidar com o nosso filho, entender como é o autismo, o que a gente tem que fazer. Tudo isso, gente, nós temos cursos que a gente faz, mini curso todo mês para isso, tá? E
Agora, em fevereiro, não vai ter. Agora, em fevereiro, esse curso grande, de 20 horas aula, que a gente vai passar aí que já está a inscrição. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse curso que a gente vai estar, porque, como eu estou no Face agora, muita gente pode não ter visto isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o mini curso, tá? Ah, lembrando aqui uma coisa. Os livros, que eu até esqueci de... Deixa eu mostrar para vocês também aqui. Cadê? Onde é que vira aqui? Ah, aqui. Vocês no Instagram. Os livros todos estão em promoção ainda no nosso portal, tá? E para adquirir os livros é yup.net/cursos. Então, adquira rápido, não tem o vira-volta, o da esquerda, tá? Tem sempre que avisar isso, é só os outros 4. E está em promoção. 2 tem desconto, 3 mais desconto ainda, 4 mais desconto ainda e frete gratuito, tá? Agora, o que nós temos aí de importante? Além disso, nós temos o curso que vai ser na semana que vem. É a Semana de Formação Educacional, que vai ser de segunda a sexta-feira, de 8 às 12. Então, vejam se vocês conseguem se organizar, inscrevam-se já, as vagas são limitadas, né? E é por esse WhatsApp aí, que é de meu filho Eric, é 219-7194-9922, tá? Então, inscreva-se nessa Semana de Formação Educacional, que pode se inscrever também pelo yup.net/cursos, que serão 5 dias, de 8 horas às 12 horas, de 8 às 12. Nós vamos parar antes para tirar dúvida, discutir, etc. E 5 temas importantíssimos, vou dizer quais são. O primeiro deles, que é segunda-feira, né? É autoentendimento, entendimento do outro, a conquista do outro, empatia, construção do caráter do filho e sentido da vida. Segunda-feira, dia 1º. Terça-feira, nós vamos ter evolução da criança e do adolescente, identificação de sinais do desenvolvimento, prevenção contra a evolução de sintomas neuropsíquicos e emocionais. Na quarta-feira, terceiro dia, metodologia dinâmica grupal. Tá, a metodologia que eu estou falando para vocês. É a metodologia dinâmica grupal, como são as aulas, aula temática, adaptação de roteiros, etc. Na quinta-feira, que é o penúltimo dia, nós teremos o novo normal, que é o quê? O sistema híbrido e a construção do aluno ativo e protagonista da sua própria aprendizagem, que é o que a gente mais precisa, tá? E o último dia, que é a sexta-feira, estrutura psíquica orgânica. Aí nós vamos falar da imunidade, do sistema imunológico, como nós devemos proteger nossa saúde de nossos filhos, etc. Porque é muito importante nós nos lembrarmos do seguinte, gente, muita gente está se baseando, tá, na vacina. Todo mundo está com muita segurança em relação à vacina. Vacina é super necessário, todos nós sabemos disso. A vacina é uma coisa muito importante. Sem a vacina, a gente não teria se escapado de uma porção de doenças seríssimas que apareceram no mundo. Só tem um detalhe: não vamos achar que tomou vacina, acabou, não precisa fazer mais nada. Não é por aí. Não é por aí. Oi, Udeni, que pena. Você vai estar cirurgiada. Bom, saúde para você. Sucesso, tá? Então, nós precisamos saber o seguinte: embora a vacina esteja chegando, nós temos que manter o nosso sistema imunológico, porque a vacina protege de um tipo de doença. As doenças, as viroses que aparecem todo ano são diversas, tem um monte. Então, nós temos que nos proteger de todas elas. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é proteção do sistema imunológico, como eu tenho falado muito, muito mesmo, tá? Então, gente, como é que a gente vai se proteger do sistema imunológico? Em primeiro lugar, obviamente, vitaminas. Ou seja, a alimentação, nós precisamos estar com a alimentação balanceada, muitos legumes, verduras, todas essas coisas importantes que nós sabemos, né? É super importante a alimentação balanceada, líquidos, etc. Nós precisamos estar com a vitamina D, então temos que pegar 20 a 35 minutos de sol por dia, tendo sol, pegar sol para ter vitamina D. Então, temos que evitar o estresse, ou seja, nós temos que ter muita preocupação com o nosso sistema imunológico. Não é só a vacina, não. E isso nós temos que treinar nossos filhos
para ele saber isso que Eliana acabou de falar. A alimentação é a base de todo o nosso sistema imunológico. É a base do nosso equilíbrio psíquico orgânico, é a base da nossa disposição. Muitas vezes a pessoa, eu estou com a preguiça, estou sem vontade de fazer as coisas, sem disposição nenhuma. A primeira coisa que eu pergunto, como é que está a sua alimentação? Porque a alimentação é básica, tá? E é para tudo. Para o sistema imunológico, nem se fala, tá? E o Denis, as vacinas são muito importantes, mas cuidar do sistema imunológico é básico, não tem nem dúvida, é exatamente isso. Então, gente, nessa semana que nós vamos ter, semana que vem, né? Quem puder estar conosco, inscrito nesses cursos, serão 20 horas aula nesse curso, esteja, porque é muito importante, são 5 temas, como vocês viram, bastante importantes para todos nós, tá? Ok? Uma boa noite então a todos e um forte abraço.